1754-6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Começa agora o seu programa Saúde e Bem-Estar com Natália Oliveira. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Web TK Gospel. Está começando então mais um programa Saúde e Bem-Estar. Hoje nós estaremos falando sobre um tema muito importante, um tema bem interessante e que pode ser uma curiosidade para algumas pessoas, né? Porque para mim, pelo menos esse tema até então eu não conhecia, mas ele é um tema muito importante de ser trabalhado, né? E de ser falado. Hoje nós vamos falar então sobre o Janeiro Branco. É um mês que tem como principal objetivo discutir a saúde mental. Então, nesse programa de hoje, nós estaremos falando sobre isso. E está aqui comigo a Natália. É isso aí, nosso primeiro programa de 2021 está iniciando aqui na Rádio TK Gospel. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Assim como a Amanda falou, né? Então, hoje a gente estará falando no mês de janeiro, que é sobre então a saúde mental, né, sobre a mente, a nossa mente, né? E estaremos falando então nos nossos próximos programas também aqui na Rádio TK Gospel. Você pode então lá compartilhar lá a nossa live lá no Facebook, nos ouvir pelo aplicativo e pelo site também. E mande, né? Não deixe de mandar o seu recadinho, que assim como todos os outros programas a gente vai soltar aí 2 perguntinhas e no final a gente estará respondendo. Então você não perca, né? Não deixe de responder, não deixe de participar. Manda aí o seu feliz ano novo para nós. Se você gostaria de mandar um feliz ano novo para alguém da sua família, pode mandar, a gente vai estar aqui, a gente vai estar passando, né? Fique aí conosco, né? Participe aqui conosco, porque saúde mental é um assunto de extrema importância. A gente até andou falando um pouquinho mais lá em setembro, que a gente falou sobre a depressão, teve outros programas que a gente falou sobre a ansiedade, e isso tudo engloba a saúde mental. Então hoje a gente vai trazer o tema sobre a saúde, sobre a mente, né, sobre a nossa mente. Então você não perca, fique aí ligadinhos conosco, porque tem bastante conteúdo, tem bastante coisas, tem bastante curiosidades que a gente tá trazendo aqui para vocês. Então fiquem ligadinhos aqui na nossa rádio e vamos começar então o nosso programa, o nosso primeiro programa de 2021. Isso aí, né? O primeiro programa de 2021. E a gente começa, né, então, falando sobre uma campanha que ocorre nesse primeiro mês. Esse primeiro mês, então, ele é marcado pela campanha Janeiro Branco, que tem como principal objetivo discutir a saúde mental. Ele foi idealizado pelo psicólogo Leonardo Abraão em 2014. E o projeto ele convida as pessoas a refletirem sobre suas vidas, a qualidade dos relacionamentos e incentiva o debate sobre o tema em todos os espaços. Mas, Natália, já que a gente vai falar sobre saúde mental, o que é saúde mental? Então, né, muitas pessoas, quando pensam no tema saúde mental, elas acabam, na verdade, fazendo aquela associação em doença mental. Entretanto, a saúde mental, ela implica muito mais do que a ausência de doenças mentais. Estar mentalmente saudável, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o estado de bem-estar, que é, né, o nome do nosso programa, né, Saúde e Bem-Estar, que no qual uma pessoa consegue desempenhar suas habilidades, lidar com as suas inquietudes da vida e é capaz também de trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. Então, né, saúde mental não tem nada a ver com doença mental, né? Então não precisa fazer essa associação a doenças mentais, a loucura, que também é muitas pessoas pensam nisso, né? E o indivíduo mentalmente saudável, ele compreende que não existe a perfeição e que todos os seres humanos possuem limites. Também compreende que a vida real ela é regada de diversas emoções, como, por exemplo, a alegria, o amor, a satisfação, a tristeza, a raiva e a frustração.
né? Então, ela não tem nada a ver com a doença, então ela tem todas essas coisas aí dos sentimentos, né? Manter uma boa saúde mental, ela é saudável, tem várias outras coisas que a gente estará falando aqui no nosso programa, né? Sobre a mente saudável, né? E além disso, são capazes de enfrentar os desafios e as mudanças de vida do cotidiano, né? Como o equilíbrio, e sabem procurar ajuda quando tem dificuldade em lidar com os conflitos, perturbações, traumas e transições importantes nos diferentes ciclos de vida. Como acontece quando as pessoas precisam de alguma ostomia, né? Resumindo, a saúde mental, então, de uma pessoa está relacionada à forma com que ela reage às exigências da vida e como lida com os seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Então, na verdade, é a mente, né? A mente, ela ali libera a alegria, a tristeza, a frustração, o desejo. Então, são várias coisas. Existem hormônios. A gente fala também das amígdalas, né? Da mente, que também é um hormônio que é responsável, então, né? Pela nossa mente, pelo nosso cérebro. Tem a serotonina, em que ela também faz parte da mente, ela faz parte disso tudo, desses sentimentos todos, né? E já a nível institucional, a proposta ela é bem objetiva sobre o Janeiro Branco, né? De acordo com o manifesto da campanha, é sensibilizar as mídias, as instituições sociais, públicas e privadas, e os poderes constituídos públicos e privados em relação à importância dos projetos estratégicos, políticas públicas, recursos financeiros, espaços sociais e iniciativas socioculturais empenhados em valorizar e atender às demandas individuais e coletivas, diretas ou indiretas, relacionadas ao universo da saúde mental, né? Então, são várias outras coisas que, né, que não tem nada a ver com doença mental. Realmente a saúde mental ela é importante para nós, ela é importante para o nosso corpo, ela é importante para a nossa vida. Então manter uma boa saúde mental saudável, ela é muito importante, né, Amanda? Exatamente, é muito importante, né? Ali como a Natália falou, então uma pessoa que ela tem uma saúde mental boa, né? No caso, ela consegue lidar facilmente com esses conflitos, ela consegue ter um equilíbrio. Já a pessoa que ela apresenta algum problema na sua saúde mental, né? Digamos, a pessoa ali, ela está passando por uma dificuldade nessa área, ela vai ter dificuldades em lidar com frustrações, ela não vai conseguir ter um equilíbrio ali, né? Entre as alegrias e as tristezas, quando ela está triste, ou ela está muito triste, ou então ela está muito feliz. Então, e essas pessoas, elas também, às vezes, elas acabam dando sinais, né? E a gente acaba não percebendo. Então é importante a gente ter esse cuidado, né, com o outro, ter uma empatia, né, de se colocar no lugar do outro, né? Exatamente isso. E em outras palavras também, reforça a importância de uma mudança de comportamento e mentalidade em vários níveis da nossa sociedade. A urgência do debate em torno do tema é real, como mostram os dados das pesquisas realizadas em todo o mundo, né? Então, sim, a gente viu principalmente agora na pandemia, né, o alto nível, né, de pessoas ficando aí doentes mentalmente, né? Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio, tanto emocional, tanto físico, para o nosso corpo, para a nossa mente estar andando lado a lado, né? E saber também fazer esse equilíbrio, procurar ajuda, procurar alguém especializado. Existe psicólogos, existe psiquiatras, então, né? E outra, psiquiatras que todo mundo acha, é pra louco. Não, psiquiatra não é pra louco, né? Psiquiatra é uma outra forma, no caso de psicólogo, né? Ele vai te dar uma medicação, ele vai te dar um tratamento mais avançado, né? O psicólogo vai estar ali para te ajudar, para conversar, para abrir a sua mente, né? Para talvez, muitas vezes, te estimular, né? Estimular a tua mente a tu abrir aquele sentimento, a tu contar, né, o que está acontecendo, por que surgiu aquela determinada situação na vida. Então é muito importante procurar essas pessoas especializadas, né, que a gente vê que tem um monte, né, de pessoas especializadas aí. Todos os dias a gente vê
né, pessoas qualificadas para este tratamento, para essa situação em saúde mental, em psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, né, principalmente para as crianças. Exatamente, né? E muitas vezes acredito, né, que algumas pessoas pensem, não, mas eu não vou ir no psicólogo porque ele vai me julgar, ele vai pensar, ai, mas ela tá tendo esse pensamento a respeito disso, algo tão simples para alguém, mas para mim é tão complicado. Não, o psicólogo, o psiquiatra, ele não tá ali para te julgar, ele tá ali para te ajudar a melhorar. Ele nunca, né, ali na posição dele de médico ali, ele não está ali para te julgar, ai, mas é uma coisa tão normal, né, para algumas pessoas, e essa pessoa pensa assim, não, ele tá ali para te ajudar a melhorar, né, essa maneira de enxergar o teu problema, essa maneira de reagir, né, às situações. E isso também, às vezes, as pessoas, elas têm elas mesmas, né, têm o preconceito com aquela situação que ela tá passando, que ela não pode passar por aquilo, só que isso não tem nada a ver, isso é algo que vem acontecendo, né, que ninguém tá livre de ter que procurar ajuda, né? Ninguém tá livre de passar por momentos de ansiedade, por momentos, né, de angústia, de tristeza, de frustração. Então, é importante a ajuda, né, dessas pessoas. Exatamente, isso até é algo interessante, né? Porque a pessoa pode, ela pode, né, não sofrer de ansiedade, mas em algum momento da vida ela vai ter uma crise de ansiedade, digamos assim. A pessoa ela vai ficar ansiosa com alguma coisa. Então, pode até ser algo que ela não sente a vida toda, mas por um momento ela sente, né? Então, e nos últimos tempos a gente tem visto, né, que tem crescido, né, essas ocorrências, né, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que a gente vai falar depois, né? Mas então, a saúde mental ela tem a ver com estar bem consigo mesmo e com os seus familiares, colegas, amigos e qualquer outro. Entender os desafios da vida, saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida. E reconhecer também o próprio limite e buscar ajuda quando necessário. Mas, Natália, a escolha do mês de janeiro, ela tem algum motivo? É estratégico ou eles apenas escolheram esse mês assim no ano? Então, a escolha, né, do mês de janeiro, ela é estratégica, né? Pois o começo do ano ele pode gerar ansiedade pelo desejo de cumprir as metas dos 12 meses ali seguintes e frustração por não ter cumprido todas do ano anterior, né? Então, além disso, ela costuma ser um período de muita reflexão, né? Muitas vezes as pessoas, né, estão mais ali naquela coisa assim, aquele período ali de final de ano, de Natal, de Ano Novo, né? E dessa forma, então, a campanha ela serve como um alerta para todos que comecem o seu novo ciclo de uma maneira sadia, né? Tanto emocional quanto psicologicamente. E para que isso seja possível, fazer terapia pode ser o primeiro item de resoluções para que as demais sejam atingidas com sucesso. Então, né, numa lista, fazer um tratamento, né, fazer uma terapia, então ela é a melhor ali solução, né, para te acalmar, então talvez os nervos, os ânimos, né, isso é muito importante. Exatamente, né? E às vezes a pessoa ela pode precisar ir apenas uma vez ao mês no psicólogo, ou então a pessoa pode ficar, vai uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Pra ter esse acompanhamento, porque varia, né? De pessoa para pessoa, de situação para situação. E é importante realmente, né? Fazer essa terapia, porque, como eu falei antes, ela vai te ajudar. E essa cor, né, de janeiro é uma cor branca, e a gente fica se perguntando, mas por que branco? A cor branca, ela representa um quadro ou página em branco. Significa o papel em branco no qual nós escreveremos ou desenharemos uma nova história da saúde mental, sem os tabus e preconceitos que a cercam. Essa cor, né, no caso, ela significa um novo começo. Mas como a gente pode desenhar um novo começo? A campanha, então, do Janeiro Branco, ela sugere que, neste início de ano, todos nós tomemos, então, algumas medidas em prol da nossa saúde mental. Refletir, né, com a chegada do ano novo, será que você está pronto para para se tornar uma nova pessoa? Então, aproveite o momento de reflexão para pensar no que você pode mudar em sua vida e ser mais feliz. Aceitar os ciclos, assim como assim como os anos que se iniciam e acabam, a vida também é feita de ciclos.
Portanto, entenda que se você estiver no mau momento, ele vai passar e uma próxima etapa de reconstrução e alegria chegará. Então, aproveite para preparar para o próximo ciclo que vai começar. Prepare-se para agir. O hábito de meditar e refletir sobre o que está acontecendo com você é essencial para conquistar o estado mental que você deseja. Sendo assim, o que você pode fazer, que pensamentos pode ter, que possamos levar a você a ter uma vida mais saudável e feliz. E depois, então, temos os 5 objetivos desta campanha do Janeiro Branco, né, Amanda? Exatamente. E o primeiro objetivo é fazer do mês de janeiro um marco temporal estratégico, né, para que as pessoas e instituições sociais elas reflitam e efetivem ações em prol do combate ao adoecimento emocional dos indivíduos e instituições. O segundo objetivo é chamar a atenção para os temas da saúde mental e da saúde emocional na vida das pessoas. O terceiro é aproveitar a simbologia do início de todo ano para incentivar as pessoas a pensarem a respeito da sua vida e do quanto elas investem em sua saúde mental e emocional e daqueles que estão ao seu redor. Isso é algo bem interessante, porque às vezes a gente nem pensa, né? A gente se preocupa muito com a saúde física, mas a saúde mental ela é tão importante quanto. Uma complementa a outra. Se uma não está bem, a outra acaba também não estando bem. Então é importante a gente ter esse cuidado. O quarto objetivo é chamar a atenção das mídias e das instituições sociais para a importância da promoção da saúde mental e emocional dos indivíduos. E o quinto é contribuir para a construção, fortalecimento e disseminação de uma cultura da saúde mental, que estimule a elaboração de políticas públicas em benefício da saúde mental dos indivíduos. Natália, mas qual a importância de nós termos uma boa saúde mental? Bom, conforme a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que a saúde mental ela depende do bem-estar físico e social. Lembrando que o conceito de saúde vai além da ausência de doenças. Esse conjunto ele é fundamental para que, como seres humanos, tenhamos plenas capacidades individuais e coletivas para pensar, nos emocionar, interagir uns com os outros e aproveitar a vida. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Um transtorno mental frequente que afeta todas as faixas etárias de qualquer raça, etnia ou classe social, né? Então, a depressão, ela tá no auge, ela tá num nível altíssimo, né? E ela faz parte, então, dessa saúde mental, ela faz parte dessa mente, né? Essa mente, talvez muitas vezes ali agora, principalmente na pandemia, muitas pessoas estão com depressão. Muitas pessoas estão se sentindo isoladas, né? Porque o que mais se ouve falar é isolamento, é ficar em casa, né? Não sair somente para o essencial. E às vezes as pessoas, principalmente, né? Tanto jovens, crianças, que as crianças principalmente não estão tendo aulas, tende a ficar mais em casa, talvez não pode brincar com um amiguinho que costumava brincar, não tem aquela não interage mais com as outras crianças, então isso acaba desencadeando, né, esse transtorno mental que é a depressão. Então é muito importante, e principalmente depressão, ela não é frescura, ela já foi diagnosticada pelo Ministério da Saúde que ela é uma doença, né? Hoje ela é constatada como uma doença, assim como câncer, assim como doença cardíaca. Então, ela é uma doença hoje. Mas o panorama, né, Amanda, mental, igual que a gente falou antes lá, né, que aumentou. Mas quanto que aumentou isso tudo, principalmente aqui no Brasil? Então, a questão que motivou a criação da campanha ela é bem simples, mas é muito séria, né? As pessoas elas estão adoecendo em quantidade e ritmo preocupantes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em torno de 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. O número ele é equivalente a 5,8% da população, colocando o país em segundo lugar no ranking americano, atrás apenas dos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma doença, ali como a Natália falou, né, que segundo o
o estudo, ela pode alcançar de 20% a 25% das pessoas no Brasil. A ansiedade, por sua vez, ela afeta quase 20 milhões de brasileiros, cerca de 9,3% da população. E isso inclui o transtorno obsessivo compulsivo, problemas de fobia, estresse pós-traumático e até mesmo ataques de pânico. Já o suicídio, ele é apontado pelo Ministério da Saúde como a quarta maior causa de mortes de jovens no país. São números expressivos e que muitas vezes ultrapassam outros indicadores relacionados à saúde e ao bem-estar da população. Então, se a gente parar para pensar, são números bem altos, né? A depressão ali 5,8% e a ansiedade 9,3% da população. E é algo que é pouco falado, né, Natália? Exatamente isso. E que merece a total atenção, né, para isso, porque a gente até falou lá no mês de setembro, né, que foi o Setembro Amarelo, a gente falou muito sobre a depressão, a gente contou a história de como surgiu, né, então, se caso você não assistiu, assista lá, porque vale a pena, é importante, né, de extrema importância e principalmente agora nessa situação como estamos vivendo, a gente passou praticamente o ano de 2020 todo nessa pandemia, né? A gente está iniciando o ano de 2021 com a pandemia, né? A gente não sabe quando é que vai acabar, né? A gente não sabe até quando a gente vai ter que usar máscara, até quando a gente vai ter que estar distanciado das pessoas, dos familiares, nos cuidando, né? Então é muito importante e isso causa, vamos dizer assim, assusta, né? Assusta a população. Os números cada vez mais estão aumentando. Eles não param de aumentar, né? Não tende a diminuir. Então, esses números, eles são altíssimos. Ah, mas é 20%. Sim, mas numa população que a gente tem hoje no Brasil, 20%. Completamente alto, né? É um nível muito alto, né? Então, merece realmente... A mente é o que manda o nosso corpo, né? Então, eles têm que estar equilibrados, eles têm que estar unidos e andando, né, um do lado do outro. Então, é muito importante. Ah, mas, né, precisa de medicação. Tome medicação. Ah, mas a psicóloga mandou eu tomar um chá de noite antes de dormir. Tome o chá antes de dormir. Um chá de camomila, um chá de erva doce, né? O que for acalmar você, para você ter uma noite de sono tranquila, para você ter um dia, né, de trabalho, um dia tranquilo. Porque a mente é uma coisa que muda, né, muito com o nosso físico. A mente, ela é o que manda na gente, né? Exatamente isso. Exatamente. E um dos problemas que a campanha Janeiro Branco ela busca combater é justamente a falta de conhecimento sobre esse tema, além de outros obstáculos que dificultam, né, essa discussão, né, sobre o assunto. Isso é uma coisa que eu sabia que existia o Janeiro Branco, assim como vários outros meses, mas eu não sabia o que realmente se tratava, né? Então, se trata então da saúde mental, que é, né, importante para nós e infelizmente, ela é pouco falada, né? Raramente, na verdade, se fala em Janeiro Branco, como o Outubro Rosa, como Novembro Azul, né? Agora, claro, agora só tende a crescer, eu creio, né? Se Deus quiser, só tende a crescer, porque o Dezembro Vermelho, como a gente nunca ouvia falar, tá crescendo, né? Tanto em relação à campanha contra a AIDS e HIV, tanto quanto a cor laranja, que é o câncer de pele. Então, eu já vi outras reportagens falando sobre estes assuntos. Então, eu creio que também o Janeiro Branco, ele vai enfatizar mais, ele vai ter essa importância, né? Essa campanha vai ter a importância tanto quanto outubro, novembro e dezembro ali tem, porque realmente merece pelo menos um pouco mais de atenção em relação a isso, né? Porque os consultórios psicológicos estão cheios de gente, os consultórios psiquiátricos estão cheios de gente, né? E essas pessoas estão pedindo ajuda, né? Elas estão pedindo alegria, elas estão pedindo mais vida. É exatamente isso que elas estão pedindo. Exatamente. E aí, que nem essa questão, né, que a Natália comentou ali, né, do Janeiro Branco, que ele é pouco falado e ela acredita que agora vai crescer. Eu também acredito que vai crescer, mas infelizmente por um motivo não tão bom, né? Porque ali, como a Natália comentou, né, desde o início do programa, esse ano de 2020, ele foi um ano bem difícil, né? Para todo mundo mentalmente, eu acredito. Durante todo o ano, eu acredito que todos, né, em algum momento
ficaram ansiosos, porque, como a Natália falou, né, a gente não sabe até quando vai essa pandemia, até quando a gente vai ter que ficar distanciado das pessoas, até quando usar máscara, até quando o vírus vai matar pessoas, né? Então é o que eu acredito que vai crescer, mas por esse motivo, né? Porque esses números aí de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, eles têm aumentado. E principalmente também falando em pandemia, porque a gente ouve tanto falar, é um dos assuntos que a gente não trouxe ainda aqui para falar por causa disso, porque todo mundo fala de Covid, então era um assunto assim que a gente ainda estava relevando para trazer, e não é sobre este assunto que a gente está trazendo hoje, mas entrando em termos de pandemia. No ano de 2020, pessoas com depressão e pessoas ansiosas, elas cresceram muito, né? Muito. Por quê? Porque só se ouve falar disso. É só o que as pessoas pensam, né? E teve vários comentários, vários noticiários que falaram que aqui no Brasil, por causa que estava no inverno, estava crescendo, porque o vírus gosta do inverno, toda aquela história. Porque quando chegar o verão vai melhorar. Só que a gente viu agora Natal, Ano Novo e praticamente os próximos 3 meses, né, que são de calor, de muito sol, só tende a piorar. Infelizmente, só tende a piorar. Por quê? Porque as pessoas, elas vão para a praia, as pessoas vão tirar férias, as pessoas vão estar aglomeradas umas com as outras, né? Então, infelizmente, eu acho que o vírus, agora nesse período, ele talvez não tende a diminuir, tende só a aumentar. E o que a gente pode dizer assim, é cuidar. Se cuidar. Ter cuidado, né? Porque muita gente está tendo vírus, muita gente está morrendo do vírus, muita gente está sendo recontaminado pelo vírus, né? E vindo à morte. Então, é muito importante a gente ver todos os dias no noticiário. É só, na verdade, o que a gente vê. Eu praticamente quase nem olho mais. Mas só o que eu sei de Covid é o que eu vejo no Facebook e nos jornais, assim, no telefone. Porque não dá pra olhar. TV é só o que se fala, é Covid. Os próprios filmes já estão falando, em isolamento, em usar máscara, em fique em casa, né? Que até isso já tá, né? Já tá num estágio, assim, muito alto. Então, a única coisa que a gente tem a dizer assim é cuidar, se cuide, né? Você vai tirar férias, se cuide, passa álcool gel, use máscara, não chegue, né? Não fique muito aglomerado. Natália, mas isso, né? Eu fiz isso e eu peguei. Sim, eu também fiz isso e peguei. Só que, com certeza, se a gente se cuidar mais, a probabilidade de a gente ter é bem menor. E se porventura a gente ter, que a gente possa ter a tranquilidade, tomar as medicações, procurar um médico, né? Para que, né? Existe também outros medicamentos que até mesmo os médicos estão receitando para que, se porventura você vir até este vírus, né, no seu corpo, para que os sintomas sejam melhores. Então, procure os médicos, pegue a opinião dos médicos, né? Eles vão dar o tratamento corretamente. Então, é muito importante isso. Exatamente, né? Tudo que a Natália falou ali é importante, né? E sobre essa questão da pandemia, eu acredito que ela engloba praticamente todos os assuntos que a gente já trouxe até aqui, né, no programa. E principalmente esse assunto, né, sobre a saúde mental. E ali, né, como a Natália falou, geralmente a gente liga a TV ou a gente vai procurar alguma coisa na internet e aparece Covid, essas notícias, né? Então, que a gente consiga também, né, ter um equilíbrio ali, né, ter um cuidado. Sim, você tem que saber das notícias, mas você também não precisa passar o dia vendo aquela notícia, toda hora ligar a TV e tá dando aquela notícia. Você pode desligar um pouquinho e buscar, né, relaxar sua mente, buscar alguma coisa que você goste de fazer, né? Livro para ler, um vídeo sobre culinária, um vídeo de exercício, né, sei lá, caminho no pátio, caminho dentro de casa, porque é ocupar a mente com outras coisas saudáveis. Exatamente. Né? Outras coisas que sejam saudáveis, né? E principalmente, assim, nessa época agora de pandemia, a gente vê, assim, a saúde das pessoas mental, elas também estão sendo muito afetadas, porque muitos locais, muitas empresas que
atualmente eram grandes, que não tinham nenhuma possibilidade de fechar, de colocar os funcionários para a rua, estão fechando, né? Está tendo desemprego, né? E como é que está a mente dessas pessoas que estão sendo desempregadas, né? Que estão indo para a rua. Então, é muito importante isso, é cuidar da nossa mente, é cuidar do nosso físico, é cuidar do equilíbrio da nossa vida, né? Que é muito importante. Exatamente, né? Falar sobre isso, ele é um diálogo que é necessário de acontecer. Exatamente isso. E, historicamente, a saúde mental, ela foi tratada como um tabu. E na maioria da parte do mundo, né? Porque mais países, os últimos 2 séculos, tenham trazido grandes avanços nos estudos da psicologia e da medicina, o tema, ele demorou para ser abordado como uma questão social. E aqui no Brasil, por exemplo, a reforma psiquiátrica, que é o grande marco em relação a isso, ocorreu somente em 2001 e ainda enfrenta problemas. Então, ele ainda é um assunto que é considerado um tabu, ele ainda é um assunto assim que as pessoas não falam, não gostam de falar, porque realmente acho que é uma doença ou que fala em mente, mentalmente, alguma coisa assim. As pessoas acham que elas são loucas, mas eu não sou louco. Sim, você não é louco. E a gente não está dizendo que quem tem alguma coisa, né, em relação à saúde mental é louco. Não, né? Só que você tem que manter uma saúde mental saudável, né, adequada. E um deles, né, é o fato de que, culturalmente, muita gente, elas não compreende subjetivamente humana como um possível alvo de transtorno e até mesmo de doenças. Por falta de conhecimento ou diversos outros motivos, parte das pessoas não tem o hábito de conversar sobre isso, por medo de expor ou demorar para essa suposta fraqueza, né? Porque muitas vezes as pessoas acham assim, eu tenho problema mental, eu sou fraco. Isso mais pra frente a gente também vai estar falando, mas não, você não é fraco. E hoje, entretanto, é consenso que a saúde emocional ela é importante quanto física e, na verdade, ambas estão profundamente atreladas. O nosso organismo ele pode ser observado por uma perspectiva biológica ou psicológica. Mas isso não significa que esses aspectos estão separados, né? Por isso que eu disse, eles são equilibrados, eles andam juntos lado a lado. Então, é muito importante tanto manter a saúde mental saudável, quanto, né, o seu físico saudável também, para que eles andem lado a lado. Mas, Amanda, a gente tem recadinhos, Amanda? Sim, hoje. Hoje a gente tá cheio de recadinho. Acho que até no WhatsApp a gente recebeu o recadinho. Mas lá no Facebook, o primeiro recadinho que nós temos é do Pedro, né? O Pedro que está sempre conosco, né? Lá na igreja, ele colocou oi e depois colocou Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Pedro. Feliz Ano Novo. A Gabriela colocou uns coraçõezinhos, umas carinhas com uns coraçõezinhos. A minha mãe, Juliana, colocou: que Deus abençoe muito vocês, meninas, que assim como esse primeiro programa, que está muito interessante e importante, que todos os outros sejam assim também. Estaremos sempre ligadinhos, prestigiando vocês. Beijos. Um beijo, Juliana. Um beijo. E o tio Zé? Ele colocou assim: charqueadas, estamos ligados na Rádio Web TK Gospel. Boa noite, Deus abençoe a todos nós. Parabéns, ótimo programa. Um abraço. Um abraço. Amanda, eu vou te dizer assim, que quando passar essa pandemia, eu vou ter que conhecer o tio Zé. Verdade. Ele tá sempre ligadinho Ele aqui, tá né? sempre ligadinho. Eu tô muito feliz que eu apresentei na rádio pra ele. Ele gostou, tá sempre ligadinho aqui. Né, mano? Que legal. Um abração pra ele e pra verdade, toda a família. Um abraço pro tio Zé. E ele não... E o melhor de tudo é que ele não só assiste o nosso programa. Verdade. Ele assiste os outros programas também. E o Evandro Silva, né, o Mano Rapper, ele colocou assim: boa noite, aqui no serviço ligadinho na melhor rádio. E o Guilherme Amaral, que é, né, apresentador aqui da rádio também, ele colocou: ótimo programa, parabéns, meninas. Então, muito obrigada. Amanda, mas não é só tu que tem recado aí no Facebook, não.
Eu também tenho recado lá. E um dos recados é da tua mãe também. Viu? Ó, faça como a Juliana, que manda recado nos dois. É isso aí, né? Participe com a gente fica muito feliz quando vocês participam. Exatamente. A Juliana botou assim: boa noite. Nós aqui de casa desejamos a todos vocês, participantes e ouvintes da rádio, um 2021 cheio de realizações e vitórias. Que Deus abençoe a todos. Igualmente, Juliana, então, aí para todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo pelo Facebook, que está nos ouvindo pelo aplicativo, então aí veio o recado da Juliana, né? Um ano de 2020 cheio de realizações e vitórias, né? Que Deus abençoe a todos. A Rosane também colocou: boa noite a todas, muito bom o programa, esclarecedor. Não sabia e nunca tinha ouvido falar sobre Janeiro Branco. Feliz ano novo a todas, Deus abençoe. Obrigada, Rosane, né? Então realmente é um assunto esclarecedor, é um assunto que a gente, né, é de extrema importância falar sobre saúde mental, falar sobre o corpo físico. É importante, né? E principalmente saber que esses dois, eles andam equilibrados lado a lado, né? E temos também o recadinho do nosso diretor. Ele botou: está top o programa. Um abraço pro tio Zé. Então, tio Zé, um abraço, tio Zé. Tio Zé é muito querido. Aí ele botou assim, lá no Facebook, Amanda. Ó, ele botou assim: essas meninas vão longe. Ah, esperamos. Recebemos. Então é isso aí. Vamos então ir para o nosso intervalo comercial e já voltamos com mais saúde e bem-estar e vida feminina, falando hoje sobre Janeiro Branco, saúde mental. Você está ligado na Rádio TK Gospel. Ponto Real, alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Você conhece os benefícios do Plano Costa? Quem tem o Plano Costa tem acesso à sua ampla rede de convênios para cirurgias, internações hospitalares, exames, consultas médicas e odontológicas, fisioterapia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, pilates e massoterapia, entre outras diversas áreas da saúde e bem-estar, além de acesso a serviços de ambulância 24 horas e auxílio funeral de até R$4.000. Tudo isso a partir de R$19 mensais por família, sem carência e sem limite de idade. Plano Costa, 25 anos de vocação para o cuidar. Consulte nossos planos. Rua 7 de Setembro, 2356, Centro, Taquari, Rio Grande do Sul. Telefone 51 3653 7488. Criative Agropet. Trabalhamos com uma ampla linha de produtos para melhor atendê-los. Rações, aquarismo, mudas de hortaliça, floricultura, artigos caça e pesca, venda de animais, ferragem e banho e tosa. Aqui você encontra tudo o que necessita para o dia a dia do seu pet. Venham conhecer nossa loja. Rua Albino Pinto, 195, Centro, Taquari, a Rua da Rodoviária. Criative Agropet. A gente ama, a gente cuida. Fone 99524 4146 ou 99581 9940.
Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas, qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. SA Informática, manutenção e formatação de computadores, notebook e impressoras, recarga de cartuchos, instalações de câmeras e alarmes, monitoramento via internet, telefone WhatsApp 51 98208 3339. Fale com o Sandro, Taquari, Rio Grande do Sul. Mercado Esquina do Real, aberto de domingo a domingo, sem fechar ao meio-dia, das 8 às 22 horas, com tudo para a sua família, tendo também bazar e brinquedos para os pequenos, com grandes promoções todos os finais de semana. Se encontra no bairro Prado, em frente ao Açougue dos Morais, na rua José Porfírio da Costa. Telefone para contato 51 99708 7098, Taquari, Rio Grande do Sul. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Estamos de volta, então, voltando de um intervalo comercial, né? Aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel. E para quem ainda não pegou essa primeira parte do programa, hoje nós estamos falando sobre o Janeiro Branco, né? Um mês que trata sobre o assunto da saúde mental. Nós já comentamos um pouquinho sobre o que é a saúde mental, né? Como está a saúde mental dos brasileiros, né? A gente comentou também sobre essa pandemia. Então, se você talvez, né, perdeu essa nossa conversa, você pode, né, ouvir depois nessa live, ela fica salva no Facebook, ou você também pode ouvir lá pelo YouTube, né, que fica salvo também. Mas nós estamos falando então, né, sobre um diálogo que ele é muito necessário, né? Esse diálogo que é, né, sobre a nossa saúde mental, né? Muitas vezes a gente deixa de lado, a gente se preocupa mais com a saúde física, mas é muito importante nós falarmos sobre a saúde mental. Um pacto que ele deixa evidente, né, que se tratando de saúde mental de todos, todo cuidado conta. Então eu acho que algo que é muito importante sobre essa questão da saúde mental é a empatia, né? A gente se preocupar com o sentimento do outro e a gente se preocupar com aquele que está ao nosso lado. Porque muitas vezes, como eu comentei lá no início do programa, essa pessoa dá sinais, né? De que ela está passando por um momento na saúde mental não muito bom. Então, que a gente possa perceber, né, e conhecer essa pessoa bem o bastante. E quando a gente perceber, né, que essa pessoa não está bem, a gente servir para ela, né, como um ombro amigo, dizendo, olha, eu estou aqui, se você precisar de ajuda, eu estou aqui, eu posso te ajudar. E porque isso é algo muito bonito, né, de se fazer, não é, Natália? Exatamente isso. E é importante, né, ali que a Amanda falou, que as pessoas, né, que têm problemas, né, de saúde mental ali, elas dão aquele... Elas, né, no próprio rosto delas, elas talvez não vão estar muito felizes, elas vão estar talvez mais solitárias, querendo ficar mais em casa, não querendo ir a lugar nenhum,
talvez não perdendo aquele apetite. Então é importante saber os sinais. As pessoas, elas dão sinais, as pessoas, elas demonstram esses tipos de sinais. Então é importante a gente que está ao redor, a gente saber diferenciar esses sinais e principalmente não julgar aquela pessoa, principalmente talvez não seria a palavra zombar, mas duvidar daquela pessoa, duvidar daquele sentimento que ela está passando. Então é importante você que talvez ficar atento, tanto você que é mãe, você que é pai, né, ficar atento aos filhos, né, porque hoje a idade ali de talvez os 15 anos para baixo, que são ali a idade onde não trabalha, 14 anos para baixo, que é uma idade que não trabalha, e é uma idade que não tá tendo aula, eles não estão saindo com os amigos. O que eles ficam fazendo? Jogando videogame, mexendo na internet, nas redes sociais, conversando com os amigos, né? Jogando joguinho com os amigos, né? Só que eles acabam se isolando naquele mundo deles próprio, né, daquele mundo de jogo, naquele mundo com os amigos, só que virtuais, e muitas vezes são amigos virtuais que não são nem daqui, nem do convívio deles, nem da escola deles, são de outro país, né, que existe jogos que isso acontece. Tem jogos que as crianças estão jogando ali, estão falando com os coleguinhas, então só que eles acabam se isolando, né, também saber determinar, né, pra criança, tu vai jogar tantos minutos hoje, tu vai mexer na internet tantos minutos hoje, tu vai olhar videozinho tantos minutos hoje, né? E estimular eles a outras coisas, estimular eles a ir, né? Você que tem pátio, né? A ir para jogar uma bola para os meninos, brincar de boneca com as meninas de barraquinha, de casinha, porque é importante fazer com que elas se sintam estimuladas a outro lado, né? Não só a tecnologia, porque hoje a gente vê que brincar de boneca, você tem joguinhos para brincar de boneca, jogar futebol, tem joguinhos que os bonequinhos ali ficam jogando futebol. Então é importante, além do jogo no telefone, no videogame, eles serem os jogadores, eles estar ali protagonizando aquilo ali. Então eles chutar uma bola, eles brincar de boneca, andar de balança, andar de bicicleta, é importante, né? É importante estimular a mente da criança para que ela não viva isolada naquele mundo, para que ela não viva sozinha ali, porque quando isso tudo passar, quando isso tudo voltar, como é que vai ser a mente daquele adolescente, daquela criança, né? Como é que vai ser as atitudes dela, né? Porque ela ficou muito tempo trancada naquele mundo da tecnologia, naquele mundo que era só ela e talvez os amigos. Muitas vezes não tem nem o próprio diálogo com os pais, com os irmãos, com os avós, né? Então é importante os pais saberem também diferenciar isso, né? Porque é uma idade onde a gente vê que existe muitos casos de depressão, de transtornos mentais, muitas crianças que frequentam psicólogos, muitas crianças que frequentam psiquiatras, que tomam medicações e muitas vezes medicações muito fortes. Então, isso tudo é uma forma da gente incentivar vocês a estar mais junto, a estimular mais a vida da criança, né? Estimular ela a realidade onde a gente vive, né? Que não é só o telefone, não é só a TV, não é só o computador. Isso é muito importante. É exatamente, né? Essa questão da criança, né? No caso, desde cedo, né? Criança fazer tratamento com o psicólogo, né? Com o psiquiatra. Quando acontece, né? Quando se é necessário, ok, né? A gente tem que realizar o tratamento, mas a gente pode, né? Evitar que isso aconteça desde cedo, né? A criança já precisar, né? Ter esse acompanhamento, porque sim, é um acompanhamento bom, mas que se você puder evitar, melhor, porque se você precisa estar fazendo o acompanhamento, significa que alguma coisa não está bem, né? Então, se a gente pode evitar isso, né? Brincando com as crianças, conversando, né? Tendo esse tempo ali de lazer, né? Claro, mexer na tecnologia é importante, porque a gente sabe que vai evoluir cada vez mais, e cada vez mais a tecnologia ela vai fazer parte das nossas vidas, então a gente precisa saber mexer também nas coisas, mas também é importante, né? Que a gente volte, né, naquele tempo antigo de brincar na rua, né? Fazendo essas atividades, porque elas estimulam também a criança, estimulam a mente, né, a ter sentimentos bons, a ter sentimentos positivos, né, e assim faz a criança crescer. Exatamente. Nós vivemos, né, como a gente comentou antes, em tempos extraordinários, cheios de desafios.
A pandemia, isolamento social, lutos inesperados, crises econômicas, políticas, sociais, desemprego, recrudescimento de conservadorismos, né, e de fundamentalismos, ataques a direitos e às políticas públicas, ameaças às democracias, desprezo às ciências, uma proliferação de fake news e subserviência, né, a doutrinações ideológicas de todos os tipos. Então, a gente vive momentos, né, a gente vive um tempo perturbado, né, digamos assim. Exatamente essa palavra. Um tempo, né, em que as coisas acontecem muito de repente, principalmente nesse período, né, de pandemia, de isolamento social, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se no final do ano de 2021 a gente já vai estar livre, né, dessas máscaras, desse distanciamento social. Pode ser que sim, pode ser que não tem nada confirmado, né. Então são tempos que a gente se pega muitas vezes pensando, e a gente se pega com um sentimento de incerteza, de dúvida, né, de angústia, mas que a gente possa saber tratar, né, esses sentimentos. Em 2020, indivíduos coletivos ou instituições sociais, eles foram afetados por típicas e atípicas circunstâncias, de um ano marcado por, né, dificuldades objetivas e subjetivas, coisas que aconteciam, né, da forma que já era esperado, ou então coisas que aconteciam de repente, né, algo inesperado. Em relação, né, à proteção das vidas sobre a face da Terra, as antigas e mal resolvidas questões relativas à saúde mental dos povos, em 2020, ele acrescentou complexas questões pertinentes que já existiam, né, e questões que vieram a existir, né, as condições existenciais dos indivíduos. Segundo crescentes análises, a saúde mental das pessoas, ela já sente cada vez mais os danos e efeitos colaterais causados por causa dos velhos e dos novos problemas que o mundo enfrentou em 2020. Porque, né, todo mundo sabe que foi um ano atípico 2020, ninguém esperava que iria acontecer essa pandemia, que esse vírus ele iria, né, se proliferar assim por toda a Terra. E então foi um momento atípico assim, que claro, algumas coisas que aconteceram, como crise na economia, coisas assim, isso já acontecia, né, em outros anos. Isso já é algo velho, no caso, já é conhecido. Mas além de acontecer essas coisas ruins, né, que já aconteciam, mais coisas ruins vieram a acontecer em 2020. E isso causa, né, uma preocupação, né, uma dificuldade na nossa saúde mental. Isso é muito triste, né? Isso né, com tristeza que a gente fala, claro, que para várias pessoas, o ano de 2020 talvez, né, teve muita gente que ganhou nenê. Então, no ano, né, de 2020 foi algo assim bom para uns, mas péssimo para outros, né? E em relação a essa pandemia toda, igual que a Amanda falou, a gente não sabe nem quando, nem como, nem se irá acabar, né? Quando que irá acabar isso tudo, né? Infelizmente, o que a gente tende a passar aqui é fé, é ter fé em Deus, é ter força, né? E o cuidado, porque isso já saiu do controle, na verdade, dos médicos, isso já saiu do controle de presidente, de governador, de prefeito, isso já saiu né, das mãos de todas as pessoas, né? Mas principalmente as pessoas têm que se conscientizar, né, mentalmente se conscientizar, e não, porque na verdade a gente é a proliferação do vírus, a gente que prolifera o vírus, a gente que passa o vírus. Então isso é uma forma assim, ó, da gente se cuidar para que a gente não venha passar o vírus. Isso é muito importante. E assim, a gente nessa pandemia a gente está vendo de tudo, a gente está vendo pessoas que estão bem, daqui um pouco já não estão, pessoas que está dando positivo e o cônjuge, o filho não dá. Então, assim, são várias coisas que a gente está, né, aos pouquinhos, né, os sintomas ainda não são todos os sintomas que a pessoa tem, uns sintomas a pessoa não tem, outros sintomas ela já tem. Os sintomas, eles foram surgindo a cada pessoa que foi positivando e a cada sintoma que ela foi sentindo, né. Então, assim, não é algo assim, ó, concreto, não é um vírus que existe ainda uma solução para ele, né? Ainda está em testes as vacinas, não sabemos nem quando que essas vacinas vão vir. Em alguns países, né,
está sendo já vacinada, várias pessoas estão sendo vacinadas, mas a gente não sabe a reação dessas vacinas, a gente não sabe como as pessoas vão reagir, a gente não sabe se vai funcionar, se as pessoas vão ter a imunização. Então, são vários casos que está acontecendo, que aconteceu no ano de 2020, que está acontecendo ainda no ano de 2021, que a gente não sabe nem quando, nem como, que isso vai, né, se sair, quando é que a gente vai poder deixar de usar as máscaras, né, e tudo mais. Então, isso mexe muito, né, com a vida das pessoas, com o sentimento das pessoas, com a saúde mental das pessoas. Então, é importante tomar o máximo de cuidado que a gente possa, né? E principalmente lutar pela nossa vida, né? Lutar pela nossa saúde, lutar pela nossa mente, lutar pelo nosso corpo, pelo nosso físico, né? Isso é muito importante. Exatamente, né? E essas mudanças velhas e novas, né, que 2020 apresentou ao mundo, isso fez, né, com que a humanidade ela se sentisse, né, excepcionalmente pressionada e até mesmo ameaçada no ano de 2020. E como isso afetou a saúde mental aqui no Brasil, Natália? Em consequências, né, governamentais, né, e aliadas aos ataques corporativos e políticos ao Sistema Único de Saúde e à Política Nacional de Saúde Mental, então prejudicaram os nossos quadros pessoais e sociais. Então foi um conjunto que um foi puxando o outro, né, acabaram atingindo o SUS, né, que deu toda essa função, então, infelizmente, desse transtorno, né? E por isso, mais do que nunca, o mundo, e especialmente aqui no Brasil, necessita de um pacto pela saúde mental, dedicado à ideia de que todo cuidado ele conta, né? Que foi um dos motivos da campanha de 2020, né? Que todo cuidado conta, né? Então, é muito importante a gente estar consciente disso, né? Então, devemos a gente nos atentar, né? E as múltiplas necessidades políticas e privadas, né, relativas à saúde mental das pessoas. E em 2021, né, o Janeiro Branco, a maior campanha do planeta em prol de uma cultura da saúde mental na humanidade, ela reforçará a luta de quem luta pela saúde mental do mundo, defendendo então a bandeira, né, de que todo cuidado conta, né? Então é a campanha então do ano de 2021, todo cuidado conta. Então, todo cuidado conta, então tome cuidado, né? Cuide-se você. E às vezes talvez a gente pensa, né? Aquele meu amigo ali, né? Eu tô vendo que ele não tá bem, perguntei pra ele, mas, se eu perguntar o que vai adiantar, ele só vai me dizer o que ele tá sentindo, o que eu vou responder. Ou então você conversou com aquela pessoa e ela falou pra você como ele estava se sentindo e você pensa, tá, eu respondi ali, tentei ajudar ela, mas o que isso vai adiantar? Como a campanha ali diz, né, todo cuidado conta. Então a pessoa só de saber que você já se importa com ela, que você já se importa em saber se ela tá bem, se você se interessa em ajudar ela, isso já vai ajudar muito, né? E essa questão também, né, de se colocar no lugar das pessoas é importante, né? Muitas vezes a gente vê casos de depressão, de ansiedade, que são, né, desencadeados ali por coisas que a pessoa ouviu, talvez da própria família, talvez de amigos ou de pessoas que ela nem conhecia, mas aquela pessoa falou uma palavra pra ela, ela teve uma atitude que deixou essa pessoa triste, né, a um ponto de que isso se tornasse uma depressão, ao ponto de que isso viesse a deixar ela ansiosa. Então, essa questão de se colocar no lugar das outras pessoas é muito importante. E eu sei que pode ser difícil muitas vezes. Por exemplo, eu tenho a minha irmã, ela sofre, né, de síndrome do pânico. Eu sei, ela já tem isso há anos, né? A gente tô junto com ela o tempo todo, então eu sei, eu vejo ela passando por esses momentos, eu imagino o quão difícil seja. Mas eu só senti isso realmente quando em um determinado momento na minha vida, eu acredito, uma crise de medo. Teve um momento que eu fiquei com um medo, assim, absurdo, que essa situação, no caso, ela veio do nada, de um momento, num piscar de olhos, ela aconteceu, e aí eu pude realmente sentir o que ela sente. E não é algo que seja brincadeira, essa pessoa ela não escolhe sentir isso. Então, por isso é importante a gente se colocar no lugar do outro, porque se é uma situação ruim, pode ter certeza que aquela pessoa não queria estar passando por isso. Exatamente, e principalmente não julgar aquela pessoa, né? Saber cuidar, ter o cuidado com aquela pessoa, saber, né, tudo o que ela tá passando, assim, porque a mente, ela não é brincadeira, a mente é o que nos move.
Hoje a mente é o que nos move, né? Ela move o nosso físico, né? E principalmente o cérebro, né? Ele move tudo que a gente, né? O braço que tu levanta, a perna que tu estica. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, né? E se for necessário, sim, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, tomar as devidas medicações, fazer o devido tratamento. Não é feio, não é pecado, né? Então, é importante ter essa mentalidade dentro de si, que não é feio tu compartilhar isso com outras pessoas e dizer, ó, estou passando por isso, e eu preciso de ajuda, né? Assim como as outras pessoas que vê que a outra que tá do seu lado está passando por algum motivo, também não é feio você chegar e vou dizer assim, ó, tu tá precisando de ajuda, né? Isso é o que faz a solidariedade, com certeza é isso que fará um futuro e um mundo melhor. Exatamente, né? E sobre essa questão aí, né, do cuidado, né, de sim, eu estou passando por essa dificuldade, então eu vou buscar melhorar. Muitas vezes algumas pessoas pensam, né, mas digamos uma pessoa de fora da igreja, mas essa pessoa é cristã, como é que ela tá passando por esse problema? Por que ela vai procurar um psicólogo? Ou então a própria pessoa, né, que frequenta ali na igreja, que tem a sua fé, ela pensa, não, mas por que eu estou passando por isso? Se eu tenho, meu Deus, eu não preciso procurar, né, um psicólogo, um psiquiatra, um tratamento. Não é assim que funciona. Claro, né? Deus, ele te ajuda a enfrentar isso. Ele é tua rocha, né? Ele é teu porto seguro. Mas você não vai conseguir enfrentar isso sozinha, entregando tudo nas mãos de Deus. Não, Deus, sofro de ansiedade, eu vou entregar nas tuas mãos, então, pra te me ajudar e tu não fazer nada pra melhorar, né? No caso, a psicóloga, ela tá ali pra ela andar junto contigo e junto com Deus, né? Nesse caminho pra que você possa melhorar. Então, não é feio alguém que é da igreja, alguém que é cristão, né? Buscar ajuda. E é bonito, sim, da parte de um cristão buscar ajuda, porque ele tá reconhecendo naquele momento que, sim, a fé dele é tão grande que ele tem noção de que ele não pode deixar tudo na mão de Deus, que ele tem que fazer também a sua parte. E se não fosse para pedir ajuda, se não fosse, né, para ir além, Deus não tinha criado a profissão do médico, do psicólogo. Então, Deus também capacita essas pessoas. Existem vários psicólogos que são cristãos, existem vários médicos que são cristãos, né? Vários psiquiatras que são cristãos, né? Então, procure ajuda, né? Mas não sofra calado, não sofra sozinho. Isso é muito importante. E a gente tem mais um recadinho lá do tio Zé. Não sei se tu quer ler. Posso ler? Ele colocou lá no Facebook, né? Então, pra gente, ele colocou assim: sobre a depressão e a ansiedade, é muito importante vocês estarem passando orientações. Eu tomo remédio de depressão e ansiedade. Estou me sentindo bem, me alimentando melhor, me comunicando mais com familiares e amigos. Mas só fazer tratamento não é o suficiente, né? Tem que ter o apoio de familiares e amigos, procurar se ocupar, fazer exercícios físicos e mental. E ele deseja, né, então, a todos um feliz ano novo. Vamos continuar com fé, pedir a nosso Pai Maior que a vacina contém essa pandemia e que 2021 seja o ano do abraço. Obrigada, tiozão. Um feliz ano novo. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. E realmente, o apoio da família é o que conta também nisso tudo, né? O apoio da família, dos familiares, dos amigos é de extrema importância para quem, né, está com ansiedade, está com depressão, né? Não só a medicação, né, resolve. Exatamente, agradeço a Tina por contribuir com esse comentário, né? Porque você, como uma pessoa que passa por isso, né? Comentar, né, que é importante também, né? Além da gente fazer o tratamento, além da gente ter nesse acompanhamento, a gente se ajudar também, né? Fazer exercícios, buscar fazer coisas que você gosta. Então é muito importante. Muito obrigada. Então, obrigada a todos os nossos ouvintes que ficaram aí ligadinhos conosco. Estamos chegando ao fim, então, do nosso programa, né? Saúde, bem-estar e vida feminina. Esperamos vocês na outra segunda-feira, né? Dia 11 de janeiro. Então, você não perca que a gente vai estar dando continuidade a esse assunto, que é de extrema importância. Se você gostou deste assunto de hoje, você mande, vai ficar salva a nossa live. Você pode mandar o link
para outras pessoas, talvez bote no grupo da sua família, né? Mande para um amigo, né? Mande no WhatsApp, no Messenger do Facebook, até no Messenger do Instagram, né? Você copia ali o link e manda para essas pessoas assistirem, porque é muito importante, né? E dessa forma você também vai estar ajudando essas pessoas a saberem mais um pouquinho sobre todas essas coisas, né? E no próximo programa a gente vai estar dando então continuidade a esse assunto, né, sobre saúde mental. Deixo aqui então o meu boa noite. Obrigada a todos os recadinhos que a gente recebeu, né? A gente ficou muito feliz, né, da gente ter recebido esses recadinhos. A gente fica muito grato, né, a todos vocês que interagem aqui conosco, que manda o seu recadinho, que está aqui conosco, né, e que principalmente de uma forma ou de outra consegue contribuir aqui, né, na rádio e no nosso programa. Uma boa noite a todos, uma ótima semana a todos vocês, lembrando que hoje ainda às 22 horas temos o programa Papo Teológico com o Michael de Oliveira e o Patrick Pereira, então não percam, que eles vão estar com assuntos bem bacanas, bem legais. Então até o Michael botou lá no Instagram dele, lá no Facebook, ele botou, né, sobre o que vai ser o programa de hoje, então você vai lá, confira e não perca o Papo Teológico de hoje às 22 horas, né? Lembrando também que a semana inteira é recheada aí de programações, começando das 6 da manhã às 24 horas da noite. Fiquem então ligadinhos. Uma boa noite, Amanda. Boa noite, Natália. Quero desejar também, então, uma boa noite a todos os ouvintes. Como a Natália falou, né, a programação aqui da rádio ela é bem variada, então nós temos uma programação variada durante toda a semana. Ainda hoje tem o Papo Teológico com o Maicon, que estará trazendo um assunto bem interessante, né, importante. Todos os assuntos, né, que eles trazem aqui são assuntos que muitas vezes tiram as nossas curiosidades, né. Então, vocês estão convidados, né, a ouvir e assistir este programa também. Como a Natália falou, né, no próximo programa nós estaremos dando continuidade nesse assunto, falando um pouquinho sobre como manter a saúde mental e falando um pouquinho sobre os principais problemas de saúde mental que ocorrem aqui no Brasil. Vamos explicar um pouquinho sobre cada um deles. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Desejo uma ótima semana a todos e uma boa noite. É isso aí. Fiquem ligadinhos, então, na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel. Fique ligado na